Parabéns, você decidiu tomar a decisão de querer morar no Japão, estudar no Japão, em busca de novas oportunidades, aprender uma nova língua, imersão em uma nova cultura. Mas talvez você tenha um pouco de medo. Será que vale a pena? Afinal, mudar para um país do outro lado do mundo, longe da sua família, não é um processo fácil e rápido. É como se você tivesse a oportunidade de escrever um novo capítulo de um livro. Você pode criar qualquer história que for. E frequentemente fazem essa pergunta para mim: vale a pena morar no Japão? Você gostou dessa sua experiência no Japão? Você pretende morar para sempre no Japão? Eu já estou aqui há 5 anos, defendi recentemente meu doutorado na Universidade de Kyoto. Assim como vocês, eu também penso isso. Também penso se toda essa minha trajetória valeu a pena, o sacrifício, o aprendizado, enfim. E esse vídeo aqui vai ser um pouco das minhas reflexões e também umas dicas para vocês que pretendem morar e estudar no Japão. Claro que cada pessoa é única e toda trajetória é única. Então eu vou falar sobre as minhas percepções e as minhas opiniões com base na minha experiência. Então, talvez pode ser útil para você que já está com a passagem comprada ou que está estudando japonês diariamente, pensando em tornar esse sonho uma realidade. Claro que nós todos temos expectativas de como que é o Japão, talvez pela cultura pop, etc. Mas o principal intuito desse vídeo é compartilhar algumas dessas percepções e opiniões que eu tive, que talvez possam servir como algo para quebrar um pouco as expectativas ou fazer com que você venha para cá iludido e acabe caindo num tipo de uma armadilha. Acabe com o seu brilho, seu entusiasmo sobre o Japão. Então, já deixando claro que aqui é a minha experiência, minha opinião, e com certeza é diferente de muitos, e um pouco também das lições que eu aprendi durante meu doutorado, durante essa minha estadia aqui tanto como estudante de graduação, quanto como estudante de pós-graduação. Então não vou aqui listar diferenças culturais, assim como eu fiz em outros vídeos, ou falar sobre os benefícios de morar no Japão. E sim, talvez um pequeno alerta para aqueles que estão vindo ou que pretendem vir para ter isso em mente. Então, a primeira questão que você tem que responder quando decidir vir para o Japão é entender o porquê que você está fazendo isso. Talvez para você que ama anime, mangá, action figures, enfim, algo relacionado à cultura pop japonês, desde criança você pensa, pô, seria muito legal se eu pudesse visitar o país que criou essas histórias. Claro que toda essa visão dos animes e mangás é uma visão ilustrativa da realidade, não está levando em conta como é viver de fato no país ou como é levar uma vida cotidiana aqui. Isso também é diferente de visitar o Japão como turista. Então, apesar que você possa ter visitado o Japão várias vezes como turista, é completamente diferente de alguém que mora aqui há muito tempo. Então, talvez, quanto mais expectativa você tiver de como é o Japão ou como deveria ser o Japão na sua percepção, talvez mais frustrante possa ser a sua experiência quando você for se adaptar aqui. Principalmente em relação aos desafios do dia a dia. Por exemplo, abrir conta no banco, resolver perrengue na prefeitura, talvez construir amizades e relações amorosas de longo prazo, enfim. Então é importante que a gente entenda por que nós decidimos fazer essa mudança para o Japão. Por exemplo, se eu quero buscar uma carreira, se eu quero buscar um aperfeiçoamento na língua japonesa ou no meu currículo acadêmico, ou se essa motivação vem por um lado mais aproveitar a vida, curtir o Japão, a cultura, os hobbies, enfim. E ir gerenciando as suas expectativas, por exemplo, como que você vai viver aqui, que vida aqui, como que você vai se manter aqui, e se manter flexível, pensar que talvez o Japão do primeiro mês não vai ser o Japão do 10º ano. Vai ter uma evolução de tanto você como pessoa aqui no Japão, como também a sua percepção do país. Então, se você chegar aqui com uma página em branco, a sua adaptação no país vai ser muito melhor. Porque você não tem expectativas que talvez são irreais e vão ser muito difíceis de serem batidas. Então, se você abandonar completamente as noções pré-concebidas do Japão que você teve no Brasil, você vai dar espaço para experiências genuínas. Então, não pense que japonês é isso, japonês é aquilo, a sociedade japonesa se comporta de uma certa maneira, porque com certeza você vai ter experiências que vão sair dessa caixinha, dessa definição. E quando essas experiências ocorrerem, você não vai pensar, pô, alguma coisa aqui tá errada, porque não é essa imagem que eu tinha do Japão. Então, o que está acontecendo aqui, por exemplo? Talvez na internet falam muito que japonês é frio, distante, mas aí você conhece um japonês que é extrovertido e está querendo fazer amizade rapidamente com você. Aí você vai ficar com o pé atrás, pô, não é isso que eu fiquei sabendo de japonês, etc. Então, venha para cá com uma página em branco e deixe as suas experiências construírem a sua ideia do Japão. Outro ponto que eu vejo bastante, inclusive na comunidade do Discord, que está aqui no link da descrição, totalmente gratuita, que abraça todos aqueles que têm o sonho de vir e morar no Japão, meio que a ideia de fugir do Brasil.
alguns até usam termos pejorativos para se referir à nossa pátria amada. Será que você precisa fugir do Brasil ou você precisa fugir de algum problema que você está lidando? Talvez algum tipo de problema pessoal, você pense que mudar o ambiente ao seu redor vai proporcionar essa nova página em branco para você. Mas talvez chegar aqui no Japão com uma bagagem pesada de um trauma ou de algum problema que você precisa resolver consigo mesmo, não seja uma boa ideia. Porque aqui você vai passar perrengue, você vai estar sozinho da sua família, você vai ter que se adaptar a uma nova cultura, ter que construir toda a sua vida do zero. E por mais que pareça ser revigorante você começar tudo de novo num país novo, dessa maneira, se você chegar aqui com um nível de energia baixo, deprimido, enfrentando alguns problemas pessoais, talvez isso possa manchar um pouco a imagem que você vai ter do Japão. Então, reconhecer que os problemas que nós temos não é relacionado a morar no Brasil ou não. E sim que nós temos que enfrentar esse desafio de forma construtiva e seria ideal você chegar no Japão no melhor cenário possível. Então, trabalhe na sua saúde mental, na sua saúde física, nas suas finanças, nos seus relacionamentos, para que você, quando tomar essa decisão de chegar no Japão, chegar com o pé direito. E um bom jeito de chegar com o pé direito no Japão é você aprendendo japonês antes de vir. Isso não vai só fazer com que todas as conexões que você faça aqui no Japão sejam mais frutíferas, mas também que você faça uma conexão entre a cultura e a língua, já que essas são inseparáveis. Visitar o Japão como turista, só ir nos templos, nos santuários, tirar uma foto para o Instagram, comer a comida deliciosa, bate e volta rapidinho, é bem diferente de você viver aqui e querer ser inserido na comunidade. Não só no âmbito social, mas também na sua carreira. É essencial que você foque no japonês. E isso você pode fazer de maneira totalmente gratuita desde já no Brasil. Na nossa comunidade do Discord, aqui embaixo, no link na descrição, nós agrupamos diversos recursos gratuitos na internet e seguimos uma metodologia que, de maneira autodidata, faz com que você aprenda japonês muito mais fácil e muito mais rapidamente. Então, é essencial que você aprenda japonês, já que a comunicação, tanto verbal e não verbal, e a cultura do Japão está cercada ao redor da língua. Perceber os nuances culturais, as normas sociais, até mesmo a forma como você trata os outros com respeito, enfim, vai impactar na sua experiência aqui no Japão. Então, quando alguma pessoa fala, pô, não curti muito o Japão, não foi muito legal a minha experiência lá, acho que a primeira pergunta que você deve fazer é: essa pessoa estava inserida na sociedade, ela falava japonês, ela conseguiu aproveitar o que o país tem a oferecer, porque é fácil nós virmos para cá e ficar numa bolha de brasileiros, até mesmo de estrangeiros que falam inglês, e esquecer que a gente está no Japão. Basicamente, a gente mora no Brasil, mas está no Japão, sabe? E eu lembro, assim, de várias vezes no começo, quando interagia com japoneses, que eu não conseguia nem falar o básico. Ou até mesmo, por exemplo, ir no médico, daí achar que o médico é ruim, ou que o serviço não atende às suas necessidades. Mas, na verdade, isso tudo é culpa sua, que você chegou num país sem falar a língua que é falada. Imagine você morar no Brasil como um estrangeiro, sei lá. Pensa o cara do Vietnã vai lá pro Brasil, e ele quer ter um bom emprego, morar numa boa região, segura, construir uma família, tudo isso sem falar português. Seria razoável de dizer para essa pessoa que esse sonho dele, ou que essa ambição é praticamente impossível. Quando você entende que no Japão é preciso falar japonês, você entende que abrir um novo mundo de relacionamentos, de apreciação cultural e até mesmo de crescimento pessoal na sua carreira. Então, se você está pretendendo vir para cá, para o Japão, e está meio perdido em relação a quais são os processos que eu devo fazer, por que você não entra em contato com a assessoria que está aqui no link da descrição? Lá nós temos uma assessoria personalizada que vai escolher, por exemplo, qual a melhor escola de japonês para que você consiga realizar os seus sonhos. E também oferecemos consultoria em relação a qual carreira seria bom você seguir no Japão, etc. Então dá uma olhada aqui na Susume Japan no link da descrição. As chamadas para outubro já estão quase fechando. Então, além dessa preparação de estudar o japonês enquanto mora no Brasil, você tem que ter um planejamento de longo prazo. Chegando aqui, o que que você vai fazer? Que tipo de trabalho você vai ter? Onde você vai morar? Que tipo de hobby você vai fazer? E essa jornada, claro que é bem individual, mas já é bom você ir pensando no Brasil, mas também pedindo ajuda das pessoas que já estão aqui. Por exemplo, se você é um cara que quer algo relacionado à culinária, pergunte, pô, você já tentou abrir um restaurante no Japão? Como que são as dificuldades? Ou alguém que já trabalhou na área de cozinha, por exemplo. Então, vai pegando essas dicas, vai se planejando de pessoas que já estão aqui em posições privilegiadas para darem feedback para você. Claro que sem um plano e sem um sonho, o seu desenvolvimento pessoal, o crescimento pessoal aqui no Japão é ser muito preso ao círculo social que você está.
Então, talvez as pessoas ao seu redor não tenham o mesmo pensamento que você, de crescimento, ambição, etc. Então, você tem que, basicamente, ser responsável pelo seu crescimento pessoal aqui no Japão. Sabe aquela frase que os Estados Unidos é a terra da liberdade, dos sonhos americanos e tal? Cara, na verdade, para mim, o Japão tem esse papel. Aqui no Japão, se você se esforçar, se dedicar e botar o seu sangue e suor no seu trabalho, com certeza você vai ser recompensado. Então pense daqui a 5 anos o que você quer fazer no Japão. Como que você se imagina? Você quer estar morando lá em Roppongi Hills, com um carrão, sendo o CEO de uma empresa? Ou você quer morar numa área rural de Hakone, uma fazenda, etc. Então, depende de cada pessoa. Mas construa uma rede de contatos na sua área, peça feedback, peça opiniões dos outros e planeje. Além de se planejar, capacite-se, continue aprendendo japonês, masterizando, tirando certificações na sua área, fazendo cursos de pós-graduação, etc. Com certeza, uma vida aqui no Japão em que você recebe 10, 15 milhões de ienes e trabalha na sua área de expertise vai ser muito melhor do que acabar trabalhando em fábrica. Enfim, depois de morar aqui há muito tempo, talvez a magia desapareça um pouco. É normal. Por exemplo, para mim, muitas coisas já estão normalizadas e para vocês, quando eu compartilho nas redes sociais, etc., são mil maravilhas. Todo mundo está entusiasmado. Uau, o Japão tem máquinas de venda automática de drinks em qualquer lugar. Nossa, o banheiro do Japão é muito bom. Claro que a gente tem que sentar e apreciar, refletir sobre essas pequenas bênçãos do nosso dia a dia, mas a gente também acaba sofrendo um pouco dos desafios, principalmente se você não fala japonês, como a burocracia extrema, talvez um pouco da inflexibilidade em relação a gente não entender a cultura japonesa, as regras rígidas, etc. E tudo isso no começo pode ser que sobrecarregue um pouco você e a adaptação demore um pouco. Mas, claro, esses desafios não são exclusivos do Japão. Acho que todo país que você vai emigrar vai oferecer esses desafios, mas são nesses desafios que a gente cresce e se desenvolve como pessoa. Então, se você enfrentar esses desafios sabendo que você vai se adaptar, vai solucioná-los, com certeza vai ter um processo migratório muito melhor. E é claro que todos nós queremos aproveitar o Japão. Então, a gente quer viver o bom Japão, não só existir aqui e ficar dia a dia trabalhando, etc. Então, por isso que é importante sempre ter em mente que, como eu quero viver e aproveitar o Japão, quais são os benefícios de morar no Japão? Por exemplo, a segurança, o custo de vida, o acesso à saúde, o acesso a hobbies, as oportunidades de carreira, e tudo isso também está ligado ao porquê de que você mudou, do porquê você tomou essa decisão no começo de imigrar para o Japão. E uma coisa é certa, quando você imigrar para o Japão, vai ocorrer uma super transformação. Eu, com certeza, 5 anos atrás, era uma pessoa totalmente diferente. Tudo isso vai remodelar a sua visão de mundo. E acho que isso é o maior valor de nós fazermos a imigração para o Japão, por exemplo, que aqui você conhece pessoas de todo lugar do mundo, os desafios do seu dia a dia vão te dar uma resiliência e persistência. E eu poderia até dizer então que mudar para o Japão foi a melhor decisão da minha vida. Eu aprendi muito aqui. Eu sou muito grato por tudo que o país ofereceu para mim, tanto na questão pessoal quanto na questão profissional. Então é importante a gente celebrar as pequenas vitórias, dar um tapinha nas costas assim, e falar, pô, aquela vez que eu estudava kanji diariamente por horas, realmente valeu a pena. Consegui realizar o meu sonho de vir para o Japão e crescer aqui. Então, portanto, se você está considerando se mudar aqui para o Japão, comece a tomar as providências agora. Não deixe essa oportunidade escapar da sua mão. Não deixe que o sonho seja apenas no papel. Comece a estudar japonês, comece a pesquisar sobre como é viver no Japão, quais são suas opções ao chegar aqui, que tipo de trabalho você pode fazer, como ter uma boa carreira aqui. E pense que a vida é curta, é só uma, então aproveita, viva. Se você tiver qualquer dúvida, entre em contato no Instagram, Discord, na assessoria aqui embaixo, e a gente vai te ajudar a transformar esse sonho em realidade. Porque assim como o Japão mudou a minha vida, eu acho que para todos vocês que estão assistindo, seria muito interessante vocês terem essas experiências que eu tive. Então, resumindo o vídeo, eu vou deixar um checklist para você pegar o seu caderno aí, o seu jornal, e anotar, fazer umas anotações e refletir no dia a dia. Então, comece entendendo o seu porquê, por que que você quer mudar para o Japão, entenda o motivo, pergunte a si mesmo, por que eu quero ir para o Japão? Se é para conhecer a cultura japonesa, se é para namorar com uma japonesa, se é para abrir uma empresa no Japão, aprender a plantar o arroz japonês. Cada um tem o seu motivo, mas tem esse motivo bem sólido, bem fundamentado. Número 2 da lista, então, é você está fugindo do Brasil, você está fugindo de si mesmo, você quer ter um novo recomeço, por isso que você está querendo sair, escapar do Brasil e ir para o Japão.
Então, lembre-se que fugir dos seus problemas e mudar para um país totalmente diferente do Brasil, longe da família, talvez não seja a melhor ideia ou melhor caminho. Talvez isso possa exacerbar os desafios que você vai sofrer aqui. Então, venha para cá com uma boa condição física e mental. Gerencie suas expectativas, lembre-se que todas as preconcepções que você tinha do Japão podem ser tudo falsas e você ter uma experiência totalmente diferente daquela imagem que vem do Japão no Brasil. E chegue aqui com uma página em branco. Tudo isso munido de uma grande vontade de se adaptar e contribuir para a sociedade japonesa, aprendendo japonês, fazendo amizades com japoneses, etc. Tenta não ficar numa bolha brasileira ou de estrangeiros e abrace a sociedade ao seu redor, mas isso você vai precisar de um domínio de uma conversação de japonês. Então já comece estudando japonês agora no Brasil. E expanda sua visão do mundo. Aqui você vai conhecer pessoas de todos os lugares do mundo. Então aproveite que o Japão é um hub aqui na Ásia e também aprenda sobre outras culturas, aprenda a falar inglês bem, para que você possa absorver todo esse conhecimento. Planeje a longo prazo, não pense só no curto prazo ali de curtir e tal, mas pense 5, 10 anos. Pô, será que eu vou conseguir tirar residência permanente no Japão? Faça um plano para o seu futuro. Que tipo de carreira você quer desenvolver aqui? Seja pronto para aceitar os desafios do dia a dia, não vai ser fácil. E até mesmo comprar pão é um desafio diário, digamos assim. Não tem o pão francês, às vezes o pão vem com um ingrediente nada a ver. E isso tudo faz parte do crescimento. E equilibre os prós e contras, se vale a pena ou não seguir com esse sonho. No meu caso particular, acho que foi a melhor decisão que eu fiz. E abrace essa experiência transformadora. E eu espero que um dia a gente possa todos aqui se reunir, fazer um evento aqui ao vivo no Japão. Seria muito interessante. Então, embora suas prioridades possam mudar com o decorrer dos anos, abrace essa transformação e permita que cada experiência, mesmo os desafios, o molde para ser uma pessoa melhor, a melhor versão de si mesmo. Então, acho que espero que a mensagem tenha sido clara, talvez um pequeno aviso de cautela ou umas dicas aí que talvez possam te ajudar a se preparar para mudar para o Japão, mudar a sua realidade. E lembre-se que a jornada é tão importante quanto o destino. E cada pequeno passo vai te trazer cada vez mais próximo do pico da montanha, que no caso aqui seria o Monte Fuji. Então é isso, pessoal. Acho que se você gostou do vídeo, deixa o like aqui embaixo. Dá uma lida na descrição, aqui tem bastante conteúdo gratuito. É uma comunidade pronta para te abraçar. Se inscreva no canal para mais vídeos como esse e vejo vocês no próximo vídeo. Falou!